O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós desceis Divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos ouvem pela difusora FM de Jataí, hoje nós temos 2 bons exemplos. No Antigo Testamento, a viúva de Sarepta, viúva que vivia com a sua criança, com o seu filho, e que não tinha muita coisa mais a oferecer a ele e nem a ela mesma. Como nos diz a leitura, ela estava esperando a morte. Talvez a farinha com azeite que nós escutamos na leitura daria para mais 3 dias, 2 dias, ou apenas para mais um dia. O profeta chega até ela, pede ajuda, ele que estava sendo perseguido, e ela, sem pestanejar, sem pensar 2 vezes, se abre à generosidade. Arrisca tirar da própria boca do filho dela para um estranho. Vendo essa atitude, o profeta Eliseu intercede por ela, e a garantia dela vai ser farinha e azeite para o resto da vida, porque ela não mediu esforços em pensar no outro, em pensar no próximo. Por isso que ela, de fato, merece ali naquele sentido, naquele contexto, todo o amor e benevolência de Deus. Nós percebemos também na segunda leitura outro tema da generosidade, onde o São Paulo nos diz que Jesus é o sumo sacerdote. Sacerdote, o sinônimo da palavra sacerdote é aquele que se faz para o outro, que se dá para o outro, que é sacrifício para o outro. Ele é o sumo sacerdote, porque ele morreu na cruz para nos salvar. Isso fruto da generosidade. Somente um coração generoso, que consegue sair de si mesmo, é capaz de se sacrificar pelo outro. E o Evangelho que nós temos hoje, que nós escutamos, mais uma vez demonstra a generosidade
da viúva. E de modo muito interessante, Jesus entra no templo, escolhe ficar perto do cofre, sentado pertinho do cofre. E o que ele faz? Ele começa a refletir e perceber aqueles que depositavam as suas ofertas. Vinham os grandes chefes da religião judaica, depositavam grandes quantias no cofre. Outros ainda depositavam mostrando dinheiro na assembleia, para mostrar para os outros o quanto ele estava contribuindo para o templo. Outros ainda depositavam, como nos diz o Evangelho, a sua sobra, aquilo que não fazia falta, e que para muitos poderia até ser grandes quantias. E aí vem, lá do fundo do templo, uma viúva, e quando chega diante do cofre, ela deposita 2 míseras moedas, sem valor algum, sem muito valor. Mas naquelas moedas estava toda a vida daquela viúva. Era tudo o que ela tinha. E tudo o que ela tinha, o que é que ela fez? Entrega para Deus. Jesus conhece o coração da viúva. E por isso ele se alegra e diz: de todos que vieram aqui fazer a oferta, essa está com o coração sincero. Essa deu tudo o que tinha. Outros deram grandes quantias, mas deu a sobra do que possuíam. Não deu o fundamental que possuíam. Por isso que o coração de Deus é aquebrantado diante da benevolência, diante dessa atitude amorosa desta viúva. Antes, um pouco no Evangelho, Jesus fala dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que visitavam as casas do povo judeu. De forma específica, visitava algumas viúvas. E dentro da casa das viúvas, eles fingiam estar em oração. Imagina isso. Reúne-se com a viúva, finge uma oração, orações extensas, mas que não saem do coração, apenas da boca para fora, apenas para impressionar a viúva. E qual que era o objetivo deles? Extorquir a viúva, tirar tudo o que ela tinha para eles, para o usufruto deles, e não para o templo. E aí Jesus vai denunciar aqueles líderes religiosos que usam da fé, que usam da boa vontade, que usam das pessoas para os seus próprios interesses. Não diferente muito do nosso tempo de hoje. Nós sabemos muito bem discernir quando a oração é sincera e quando está tendo algum tipo de extorsão. Nós sabemos, porque nós somos inteligentes, temos a sabedoria, e que nós nunca percamos isso de vista. Estar de olhar atentos àqueles que muitas vezes, em nome de Deus, querem explorar o outro. Esse é o tema da liturgia de hoje, do coração generoso dessa viúva. E não tem como nós não falarmos hoje sobre uma dimensão muito importante na comunidade, que é o dízimo. Lá no Antigo Testamento, deveria se dar a 10ª parte do que eu produzia naquele mês. A 10ª parte, os 10%. Depois, no tempo de Jesus, as primeiras comunidades cristãs colocavam tudo em comum. O que significa isso? Eles, se um tinha um veículo de transporte, um cavalo, que pudesse prover o bem da comunidade cristã que estava se construindo, ele colocava à disposição da comunidade. A Santa Missa, quando a Igreja Católica primitiva era perseguida no Império Romano, precisava-se de casa para celebrar a missa. Não existia paróquia como nós temos hoje. E aí, aqueles mais de uma situação melhor, mais abastada, doava a casa para que a missa pudesse acontecer ali dentro. Outros que tinham poder aquisitivo melhor,
garantia comida para as famílias cristãs que passavam necessidade na comunidade. Então, nós temos no Antigo Testamento esses 10%, temos na comunidade cristã católica primitiva, tudo em comum, um ajudando o outro, porque a igreja estava se construindo, e a Igreja Católica, de forma bem específica a partir do Concílio Vaticano II, de forma mais recente, instituiu o dízimo como uma realidade fundamental na nossa comunidade. É o dízimo que sustenta a paróquia. É o dízimo que garante a continuidade dos projetos de evangelização. É o dízimo que consegue cumprir pagamento de energia, de luz, de água, de vela, de material litúrgico, de tudo que nós temos na paróquia à disposição. É o dízimo que ajuda a garantir também a ajuda aos mais necessitados. E aqui nós podemos citar o Lar Bom Pastor. É a partir do dízimo que nós conseguimos expandir a paróquia. Estamos terminando a Capela São Pedro e ainda precisamos construir mais 2 capelas para assistirmos de forma mais efetiva o território da nossa paróquia. E o dízimo hoje, o que a igreja nos diz? No Antigo Testamento eram os 10%, no início da igreja, todo mundo colocava tudo à disposição, e hoje, muitas comunidades católicas, muitos cristãos católicos, decidem, a partir da sua convicção, doar 1% da sua renda para a comunidade. 1% daquilo que ele possui no mês. Outros ainda doam um dia do seu trabalho como dízimo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos refletir sobre essa viúva, que não doou o que estava sobrando, doou tudo o que ela tinha, e com o coração generoso, não com o coração apertado, não com o coração doído, aquela oferta na obrigação, mas uma oferta consciente, uma oferta que pudesse de fato perceber o meu movimento para com Deus, a minha entrega para com Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós não temos uma taxa fixa de dízimo, vai da consciência de cada um. A viúva, ela doou aquilo que ela tinha e não ficou lamentando, não doou para aparecer, para se vangloriar, para buscar reconhecimento na comunidade. Ela doou porque ela acreditava no símbolo, ela acreditava no gesto que ela estava fazendo. Isso é o dízimo, o movimento da viúva. Como que eu estou? Será que eu estou comprometido com a comunidade que eu pertenço? Será que eu faço esse movimento parecido com o da viúva, de generosidade? Não só dentro da paróquia, estudamos o exemplo do dízimo, mas também tem exemplos vários, dentro de casa, no meu trabalho, aquelas pessoas que muitas vezes me abordam, dizendo uma necessidade, uma situação. Será que meu coração se parece com um dos mestres da lei, que extorquiam, ou aqueles que vinham e doavam só o que sobra? Vou doar o que sobra do meu tempo para essa situação. É a mesma forma também de egoísmo. Como que eu estou lidando com Deus e com meu irmão e minha irmã, com meu próximo? Parecido com essa viúva generosa? Parecida com a viúva do profeta Elias? Ou parecido com esse mestre da lei, que extorquia, que era corrupto? Ou com aquele que muitas vezes doava para aparecer? Ou aquele que doava o que sobrava? Como que eu estou diante de Deus? Como que eu estou diante dos meus irmãos e irmãs? Não só na questão financeira, mas também na questão do dar atenção, do escutar. E abaixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, coloque a mão no seu coração.
Você e Deus conhecem o que passa aí dentro. Como que está a sua relação com Deus, a sua relação com a comunidade, a sua relação com as pessoas que Deus coloca na sua convivência? Será que eu estou aberto a essa generosidade dessa viúva? Ou eu estou muitas vezes levado pelo egoísmo, pela vaidade, pela avareza, pela mesquinhez, pela exploração? Como que está esse coração? Se fosse me dado poder, como eu lidaria com o poder? Poder do dinheiro, poder político, poder de alguma situação. Como que eu agiria? Esse coração. Apresente para Jesus esse seu coração nesse momento, pedindo a Ele, pelas mãos de Maria, aquela que disse sim, sem medo, sem reserva, de forma generosa, que ela nos ajude a termos um coração profundamente generoso, profundamente aberto às coisas de Deus, profundamente aberto à família, profundamente aberto à vocação que eu exerço na minha profissão, onde quer que eu esteja. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.